Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Pode deixar ali, daqui a pouco eu desço lá. Tá? E na minha Bíblia diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Esse versículo ele foi ofertado algumas semanas pelo nosso pastor sênior, pelo pastor Rafael, no momento que a gente estava com um problema muito sério. E ele mandou essa pedrada no meio da conversa. Ele falou: mas tem Gálatas 6,9, né? Gálatas 6 que fala para a gente não se cansar de fazer o bem. E aí eu estou com essa palavra martelando na minha cabeça, e eu já apanhei tanto do Senhor que eu resolvi distribuir a pancada para você também, né? A brincadeira é sempre no objetivo de nós possamos ser iguais a Cristo. E isso está completamente conectado com a mensagem que nós pregamos e iniciamos na semana passada, que falava sobre a liberdade da mediocridade, de você ser bom o suficiente, de você ser bom o suficiente. E aí eu trouxe, além de você ser bom o suficiente, eu também quero que você faça o bem de forma suficiente. Aí fica o bom e o bem aí para você. Se você não viu essa mensagem, fique em paz, está lá no YouTube disponível para que você possa compartilhar. A mensagem de hoje não tem conexão direta, não depende de você ter ouvido a outra mensagem, fica tranquilo quanto a isso. Só vem, só vamos. Mas antes de irmos, feche seus olhos, curva essa cabeça e permita que façamos uma oração. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter misericórdia sobre nossas vidas, principalmente sobre a minha vida, Pai. Eu costumo te falar que eu não tenho nada para oferecer, mas hoje eu tenho bem menos do que nos outros dias. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa me ajudar, Pai, a levar a Tua palavra para essas pessoas, Pai. E que essa palavra possa encontrar uma boa terra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa esquadrinhar cada coração e em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Pai, em nome de Jesus, assim te peço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma frase de um pastor, gente boa pra caramba. Ele era tão gente boa que ele morreu nisso. Morreu por causa de uma ideia. Não sei se você já ouviu falar. Pastor batista chamado Martin Luther King. E ele tinha uma frase, a frase mais famosa dele é I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E tem todo um discurso. Se você não conhece a história do pastor, por favor, considere dar uma googlada lá, uma pesquisada, que a história dele é incrível. Mas tem uma outra frase dele que me pega demais, né? Que é, pode passar para o próximo slide, que é essa aí. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Essa frase ela reverbera demais em mim. E eu sempre me pergunto se eu não estou calado o suficiente ou se eu não estou gritando mal o suficiente. Lembrando que dentro de você há os dois poderes, tanto o mal quanto o bem. O provérbio chinês vai falar que você tem dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. E aquele que você alimenta é o que vai se sustentar. E tudo depende de para quem você está dando comida. Lembrando que a natureza humana, e se você quiser saber mais sobre a natureza humana, venha no curso de quinta-feira, que a gente está estudando exatamente a natureza humana, mas só para te dar um resumo, a natureza humana ela tende você para o mal. Então, se você não fizer nada, dá certinho você fazer o mal. Se não fizer nada, você não pesquisar, se não orar, se você não jejuar, se você não buscar a palavra, se você não vir aos cultos, se você não fizer nada, se só não fizer nada, se você só se silenciar, o mal dentro de você já grita
o suficiente. E é nessa pegada que eu quero trabalhar com você. Aí eu quero que você volte um pouquinho lá em Gálatas e vai no versículo 1 do capítulo 6. Se você for no versículo 1 do capítulo 6, que é onde começa essa história. Esse capítulo, na verdade, esses versículos de Gálatas, do 1 até o capítulo 6, ele faz um panorama, exatamente um clamor, exatamente para que você possa fazer o bem. E diz o seguinte: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um, para que também seja tentado. A primeira coisa, a primeira manifestação que você pode fazer do bem é restaurar. Como é que eu faço bem? Restaurar bem está tranquilo, né? Eu dou esmola, eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, que é o clássico, né? Eu honro meu pai e minha mãe, né? Isso é fazer o bem, né? Eu não mato, não fumo, não me prostituo, isso é fazer o bem, não é? Mas o problema da frase é que ela é do Martin Luther King, e é isso que me motiva. Não é o que você deixa de fazer, é o que você faz de forma ativa. E nesse primeiro versículo ele vai falar sobre a restauração do caído. Paulo ele nos lembra que a fé cristã e a vida cristã ela é em comunidade. Então quando alguém cai, aqueles que são espirituais, quem é o espiritual aí? É o pastor, é o presbítero, é o diácono, é aquele que está pregando. Não, o espiritual é aquele que possui o Espírito Santo. Quem possui o Espírito Santo? Aí você levanta o dedinho assim, ó. Aí você faz assim. É você. Então você é o espiritual. Se você possui o Espírito, você é o espiritual. Acontece que, com todo respeito, dentro da comunidade cristã, nós somos os maiores juízes que existem. Nós somos juízes até maiores do que a própria Bíblia. E eu te dou exemplos simples, né, e bem abertos para que você... Eu não vou apontar alguém desta casa, eu vou apontar alguém a nível nacional, para você o nível de julgamento que a gente acaba tendo. Um dia desse tinha uma cantora aí, não vou nem citar o nome dela, mas você vai saber do que eu estou falando. Tinha uma cantora aí, começou a carreira dela até apresentando programas infantis, tá ligado? Tinha um camaradinho do lado dela que oferecia PlayStation de vez em quando. E aí ela, cristã de berço, e aí ela começou a cantar e começou a adorar, e nós cantávamos várias músicas dela. E ela moveu multidões. Eu lembro de ver um evento chamado Descente, que ela estava lá no meio, quebrando, uau, a multidão. Mas aí deu uma louca nela, um fiozinho deve ter encostado no outro, não sei o que aconteceu, mas ela mudou a cabeça dela, e agora ela falou que aquilo que ela viveu não reflete mais quem ela era, e ela tomou uma decisão de não estar mais na presença de Deus, bem, pelo menos de forma declarada, não está indo na igreja, não está indo nos cultos, e faz muita apologia a coisas que a maioria de nós nem concorda. Mas sabe o que é mais interessante? Nós, que adorávamos a Deus junto com ela, que cantávamos as canções dela, agora nós apontamos o dedo para ela e falamos: está errada, endemoniada, do capeta, essas coisas. Eu não consigo entender esse raciocínio lógico, porque ele vai contra o que nós acabamos de falar no versículo 1. Ora, se nós somos os espirituais, se é conosco que está o Espírito, por que nós julgamos o caído? Por que nós julgamos a irmãzinha? Ou o irmãozinho que caiu? E é interessante que nós aceitamos julgar desde que não estejam julgando a nós mesmos. Se o julgamento não for nosso, a gente aceita. Mas se o martelo do julgamento da comunidade cristã aponta para nós, veja bem, não foi minha intenção, não era o que eu quis dizer. Tem até uma palavra
muito escrachada para falar sobre isso, é o cancelamento cristão. O cancelamento cristão é quando a gente desidrata a imagem de uma pessoa porque ela caiu. E na minha cabeça, com todo respeito, não faz sentido. Não faz sentido julgarmos. E esse primeiro versículo ele vai retratar exatamente sobre isso. Restaurar é trazer de volta, é fortalecer, é ajudar a recomeçar, é ajudar o recomeço. Nunca sendo conivente com o erro, jamais sendo conivente com o pecado, mas ajudando a pessoa a reconquistar. Uma vez eu estava numa roda de uma célula aqui dessa casa, e eu vi uma coisa muito interessante sendo falado. Não, porque comigo é assim, não tem segunda chance. O irmãozinho estava falando, comigo não tem segunda chance. Se a pessoa errar comigo, ela fecha a porta comigo. E não tem mais jeito, porque as pessoas, a gente só dá uma oportunidade. E a pessoa, eu contando o exemplo de um primo dele, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tive que pegar a palavra, viu? Que pena que você pensa assim. Porque se você pensa assim, eu não posso ser o seu pastor. Não posso. Se você pensa assim, eu não posso ministrar sobre sua vida, porque eu precisei de uma segunda chance. Eu já caí, fiz coisas terríveis, das quais me arrependi e recebi uma nova chance da minha esposa, da minha família. Eu sou fruto de uma nova chance. Eu sou fruto de uma restauração. Então, se eu aponto o dedo falando que não tem mais jeito para você, eu sou um hipócrita, porque eu sou fruto de uma segunda chance. E se você for olhar direitinho com uma lupa, todos nós somos frutos de uma restauração. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu dei o exemplo nacional, mas isso se aplica a qualquer pessoa que cai, não na igreja, qualquer pessoa que cai com você. Qualquer pessoa que te feriu, ela pode sim ter o direito de se restaurar. No versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Na caminhada cristã, nós enfrentamos lutas, dores e tentações. É guerra, querido. Eu não sei se você sabia, mas você está numa guerra. Se você tem ciência dessa guerra, se você sabe que está participando dela ou não, isso não é facultativo. Eu não quero participar. Se você não quer participar, você está tomando flechada do mesmo jeito. Você só está com o peito aberto no meio da guerra. Todos nós estamos em guerra. E que guerra, Davidson? É a guerra contra o diabo, né? A guerra contra as potestades. Sim, tem essa guerra também. Mas essa guerra é uma guerra da igreja, do corpo de Cristo. Essa guerra não é uma guerra sua. Não é você contra o inferno. Fica tranquilo. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tu não será atingido. É assim, né, que está escrito, né? Então, deixa vir a potestade toda de Boituva. Que é potestade de Boituva? Isso não aguenta 10 minutos. A potestade da minha rua. Deixa o principado, né? Os demônios que estão na minha rua, deixa comigo que eu tanco. Não. Não vai sozinho, não. Vamos em comunidade. Aí a gente derrota ele. Mas a guerra que eu estou falando não é essa guerra. É as 8 bilhões de guerras. Sabia dessa, pessoal? Existem 8 bilhões de guerras acontecendo no mundo nesse momento. Meu Deus. Tem é tipo aquela da Ucrânia, a do Paquistão. Não. São 8 bilhões de seres humanos, são 8 bilhões de guerras. Cada um vivendo a sua. Esse amado que está do teu lado aí, bonitinho, cheirosinho. Tem uns que não são tão bonitinhos assim, não, mas cheiroso a maioria tá? Domingo, né, o pessoal costuma tomar banho para vir para a igreja. Costumes. Você que está dando risadinha aí, tá ligado? Esse querido, essa querida que está do seu lado aí, que te deu a paz do Senhor, que te deu um abraço, que falou que Deus está no controle, não foi? Que a gente falou agora há pouco? Deus está no controle. Esse querido que acabou de falar isso, ele pode ter passado uma noite que você não tem ideia. Ele pode estar vivendo uma guerra
que você não tem ideia. Ah, não, mas eu sou casado com ele, eu moro com ele. Isso não faz a menor diferença. Eu posso sim estar enfrentando uma guerra e morando junto com você do mesmo jeito. Porque são 8 bilhões de guerras. E tem hora que esse fardo fica muito pesado. Tem hora que essas guerras elas nos batem muito e a gente não aguenta nem nós mesmos. E aí é por isso que Paulo escreve: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ah, mas nós já fomos libertos do Senhor, né? O castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É verdade. Mas são 8 bilhões de guerras. Isso fala que eu não tenho que carregar todos os fardos do leilão, mas nós podemos dividir. E esse dividir, querido, às vezes, tem 3 anos que eu estou nesse ministério de negócio de renovo, nova vida, essas coisas assim. Tem 3 anos que eu estou vivendo em partilhas. Eu e a Fabi, né, Fabi? 3 anos que a gente está nessa jornada. Toda semana. E a coisa que eu mais observo é que 80% dos problemas são resolvidos apenas te ouvindo. Às vezes, tudo o que você precisava para dividir um fardo é apenas falar. Só que nós nos acostumamos que nós somos ilhas, que nós temos que resolver os nossos problemas. Lembra da semana passada? A excelência, de sermos excelentes em tudo. A gente tem que ser excelente em tudo e não pode vacilar em nada. E se eu vacilar em alguma coisa, eu não sou perfeito, então eu não é digno. Eu tenho que guardar, porque eu sou pastor, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, porque eu sou o arrimo da família, porque eu sou um servo de Deus, porque eu sou um empresário, porque eu acho que eu sou. Não, nós precisamos dividir os nossos fardos. E está acontecendo um movimento muito da hora aqui na igreja. Muito da hora. As pessoas estão começando a entender que elas podem dividir os seus fardos. Os homens podem dividir os seus fardos em vários lugares. Nós temos 2 eventos para você dividir seu fardo, que a gente chama de a torra. Olha a propaganda aí, Paulo. Nós temos uma torra na sexta-feira de manhã, às 7 da manhã, e nós temos uma torra quarta-feira à noite. Pois, para as mulheres, cara, para as mulheres a gente tem muito mais. A gente tem os cafés da tarde todas as quinta-feiras. À tarde. E também à tarde, à noite, na quinta-feira, nós temos partilhas específicas para as mulheres. Com profissionais altamente capacitados. Né, Fabio? Nós temos acompanhamento terapêutico com as mulheres, se for necessário, até atendimento específico, individualizado com as mulheres. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos dividir o fardo uns dos outros. Eu não posso carregar o teu fardo todo, Paulo, mas eu posso carregar junto com você. E nós 2 carregamos junto, a gente vai longe. Eu não posso carregar o seu fardo, Rafael, mas nós podemos carregar juntos. E juntos a gente vai longe. Eu preciso carregar junto o fardo de alguém. Sempre lembrando que esse carregar não é o carregar todo. Eu estava conversando um dia desses lá com os meninos da casa, pegando um exemplo bem interessante. O rapaz falou assim: não, porque é o seguinte, acaba que às vezes eu não consigo fazer o meu porque eu estou fazendo o do outro. E aí o do outro acaba ficando pronto e o meu não fica, meu trabalho acaba não ficando pronto. E aí eu me frustro porque eu não dou conta de fazer. Foi o cabeção. Não é assim que Deus quer que você faça? Porque quando você faz isso aí, a consequência é você carregar todo o fardo de alguém, tá? Toda vez que você carrega todo o fardo de alguém, você está causando 2 problemas. O primeiro problema que você está causando é que você está não aprendendo a lição que você deveria aprender, porque você não está conseguindo carregar o seu, porque você vai ramelar. Você pode aguentar algum tempo, mas não todo o tempo carregar o fardo de alguém. E aí você escorrega e nessa escorregada você cai. Você cai porque você não estava aguentando o seu fardo, você estava tentando carregar o fardo de 2 pessoas.
E o segundo problema que você causa é que você deixa outra pessoa de aprender. Às vezes o fardo que a outra pessoa precisa carregar é aquele para que ela aprenda. Eu não estou falando para você deixar a pessoa isolada, sozinha, é o meio termo. Lembra do bom o suficiente? É o equilíbrio. Não é carregar tudo, mas não é se vira aí, cada um por si, a cruz é de cada um. Não, a cruz sim, todos nós temos uma cruz para carregar, mas juntos ela fica um pouco mais leve e a gente consegue ir sempre um pouco mais longe. Então não se isola no seu mundo, não se feche. Quando você for para uma roda de partilha, quando você for para um café, não fica só pensando em falar o seu problema, também considere ouvir. Ouvir o problema de alguém normalmente soluciona o seu. É incrível, não é mesmo, Fernando? Normalmente resolve o seu. Porque você começa a ouvir uma perspectiva de um problema que você não tem, ou que você nunca imaginou viver, mas caramba, é assim que funciona. E o mais incrível que parece é quando você ouve um problema que você está vivendo, e a outra pessoa tem uma outra solução, uma outra forma de resolver, uma outra, sei lá. É tipo planilha do Excel. Não manja não? No Excel sempre tem 10 formas de você resolver uma mesma coisa. Eu trabalho com Excel desde meus 9 anos que eu brinco com Excel. E essa semana eu aprendi um negócio novo no Excel. Uma pessoa que foi fazer um negócio lá que eu nem sabia que dava para fazer, eu fui lá, clicou e falei, caramba, dá para fazer isso, dá. Falei, caramba, como é interessante, a gente consegue aprender até com coisas que a gente tem certeza que domina tudo. Sempre dá para aprender um pouquinho. Você não é rico o suficiente que não consiga receber nada, e não é pobre o suficiente que não consiga doar nada. Você consegue sim carregar um pouquinho o fardo de alguém. Continuando. Se alguém se considera, o versículo 3 de Gálatas 6, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse aqui vai ter o 5. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, nem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Paulo adverte então sobre o orgulho espiritual e a falsa autoafirmação. É eu sozinho comigo mesmo, eu dou conta, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Isso conecta totalmente com o outro. Outra coisa que nós estávamos falando essa semana, lá no Café da Torre, a gente falou sobre isso, sobre ser fraco e ser forte. Você quer saber o quão forte você é? O quão forte você é o quão você tem capacidade de pedir ajuda. Se você tem coragem de pedir ajuda, significa que você é forte o suficiente. Se você não tem coragem de pedir ajuda e não quer compartilhar, e não quer falar sobre o seu problema, e não quer nem pedir ajuda, nem a mais remota a possibilidade de ajuda, então você é uma das mais fracas pessoas, porque você vai perecer, você vai cair. Fazer o bem também é quebrantar-se a si mesmo, deixar essa falsa afirmação. O fazer o bem deve ser motivado por um amor genuíno, não por um desejo de reconhecimento. É aquela questão, poxa, tá vendo? Aqui ó, viu? Aqui ó, doei 100 cestas básicas. Ó, viu? Ó, irmã, eu gosto muito de uns vídeos que eu vejo na internet, que eu acho muito legal. Pessoa que vai lá, tem um vendedor na rua, aí ele compra, olha lá, o cara tá vendendo chocolate. Aí o cara chega lá, tem não vou falar o nome dos caras, não lembro o nome dos caras tudinho. Aí o cara chega lá, o cara tá vendendo brigadeiro, ele compra 500 reais de brigadeiro, ou compra 300 reais, paga 300 reais num brigadeiro só. Eu acho da hora esses negócios, porque isso reflete bem. Só que eu sempre penso numa coisa, por que ele está gravando? Será que vale? Ah não, ele está gravando que é para te inspirar. É mesmo? Que da hora. Mas por que ele precisa gravar? E se eu fizesse o bem sem postar em lugar nenhum? Será que ainda vale fazer o bem sem postar? Ah não, aí é caído, né? Porque ninguém vai saber que eu fiz. Então será que eu estou fazendo bem mesmo? Se eu preciso fazer algo por alguém
e preciso que um terceiro saiba, eu tenho que me contestar se eu não estou enganando a mim mesmo. Outro ponto, semeadura e colheita. No versículo 6 e versículo 8. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia a sua própria carne, da carne colherá. Quem semeia da sua própria carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Esse texto eu sei, tenho certeza que você conhece. Você já falou de alguma forma? Você colhe aquilo que você planta. Já ouviu dentro? Essa aí já. É nesse contexto. O contexto desse texto é em relação a fazer o bem. Fazer o bem é lançar uma semente que vai trazer fruto, ainda que o resultado não seja imediato. Eu vou te ser sincero, eu gosto muito de amora. Eu sempre sonhei ter um pé de amora em casa. Eu sonhei em ter duas coisas. Um pé de amora e um ipê amarelo. O ipê amarelo não virou não, né? Mas o pé de amora a gente plantou. No final, a Júlia tinha acabado de nascer, no final de 2017, nós plantamos na nossa casa, lá em Minas, um pé de amora. Só que a amora demora bastante para dar fruto. E quando eu saí de lá, em dezembro de 2018, o pezinho tinha 1,5 metro mais ou menos. Tinha 1 metro e meio. Hoje, 7 anos depois, ele é uma viçosa e grandiosa árvore. Mas eu vou muito pouco no meu pai que mora hoje na minha casa, eu vou muito pouco lá. E, como consequência, eu não como amora. Eu plantei, eu investi, eu reguei, eu gastei tempo, mas eu não colhi desse fruto, eu não vou comer desses frutos. Tenha certeza que as sementes que você vai jogar em alguém, elas vão frutificar. Talvez você não veja o resultado. Talvez você vai ficar com a parte ruim. De lá, aconselhar. E quantos a gente aqui na igreja, eu já não vi, que nós aconselhamos, falamos, ministramos. Aí a pessoa vem, liga de madrugada, e vai lá, vai correr atrás da pessoa. Se identifica, mas quantas missões o Senhor já nos deu, quantos chamados o Senhor já nos deu de investir em vidas, e depois a pessoa... Aí do nada, 5 anos depois, um tempo depois, você vê a pessoa bem, estruturada, uma família estruturada, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher que se reconhece como filha de Deus. Uau, glória a Deus! Mas eu não vi o resultado, eu só investi a semente. Meus queridos, para ter semente, precisa semear. Para ter fruto, precisa semear. Você precisa lançar as sementes. Estava conversando com o Catraca semana passada, ele me contou um testemunho de um rapaz lá de Sorocaba que eu fiquei muito impactado pelo testemunho dele, porque vai muito contra um modelo de evangelismo, vai a favor de um modelo de evangelismo que eu era até então contra. Ele falou, não, porque o irmãozinho lá, esqueci o nome do irmão, ele anda com um panfleto. E todo lugar que ele vai, ele dá um panfleto para alguém. Eu falei, caramba, por que faz isso? Porque ele foi ganho para Jesus a partir de um folheto. Uau! Eu já ouvi um ou outro relato. Não, você não está entendendo. Ele achou o folheto jogado no chão, no meio da rua. Você é louco. Aí eu, na hora que eu estava falando com ele, falei, então vamos lá nessa viagem. Ele está andando, alguém esteve andando no meio da rua, alguém recebeu o folheto, viu ou nem viu e simplesmente jogou aquilo fora. Mesmo assim, foi uma semente lançada. Quando ele passou, ele pegou o folheto, aquele folheto falou com ele e Deus entrou no meio dele. Desde então, ele panfleta todo mundo, porque não se sabe qual semente vai frutificar, aonde vai frutificar e como será a frutificação. O importante é semear. Versículo 9. Aí a gente começa a caminhar para o final. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. É normal sentir cansaço de fazer o bem, porque fazer o bem cansa.
E foi nesse contexto que eu e o pastor Rafa estavam conversando. Tem hora que cansa. Você vai tentando, não vê fruto, aí você vê o contrário. Você vê a pessoa que você está tentando ajudar te prejudicando. Porque não saiu do jeito que você queria, ou simplesmente não aconteceu, ou simplesmente a pessoa deu um tapa na sua cara. Mesmo assim, precisamos ser incansáveis em fazer o bem. Porque se nós não desistirmos, que é o que a palavra fala, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Há uma promessa clara então, colheremos no tempo certo, basta apenas permanecermos. Confiar na fidelidade de Deus é essencial para continuar a semear o bem. Precisamos confiar no Senhor. E aí eu trouxe uma fábulazinha para você entender a importância de perseverar. A fábula do rio engenhoso. Diz o seguinte, diz que existia um vale verdejante e corria nele um rio. E aí o rio tinha um nome, chamava-se Rio Generoso. Ele levava uma água pura, transparente, límpida. E abençoava todos ao seu redor. Teve uma vez que teve um passarinho ferido caiu à beirada do rio. O rio percebeu aquilo e começou a jogar água de leve lá. Desviou um pouco do seu curso para jogar água para limpar aquele passarinho, para refrescar aquele passarinho. E aquele passarinho começou a ficar bem. Só que os outros rios não entendiam. Foi generoso. Você está gastando sua água à toa. Em algum momento vai vir a seca e você não vai ter água. Porque você fica desperdiçando com qualquer animal que passa perto de você. Com qualquer um você está querendo ajudar. Aí o generoso dava aquela risadinha. É verdade, né? Mas está tudo certo. Deus está no controle. E ele continuou fazendo isso. Mas teve uma época que veio uma seca muito forte. E todos os rios foram acabando, até ficar só um filetinho. Só que as nuvens, vendo que o rio generoso também estava diminuindo, resolveram todas ir até a fonte do rio e resolveram tudo chover lá. E o rio generoso continuou intacto. O verdadeiro forte é quem faz o bem sem esperar nada em troca. E a moral da história é: quem faz o bem sem desanimar recebe força e proteção do alto. Assim como o rio generoso, quem semeia a bondade nunca seca, porque Deus cuida e renova as suas forças. Amém? Eu quero convidar, para reforçar esse ponto, eu trouxe uma dinâmica hoje. É um tempo que eu não faço uma dinâmica com vocês, né? Eu quero convidar 3 pessoas aqui na frente. Vem aqui na frente, 3 pessoas. Você sabe como é que funciona, né? Se você não vir, eu vou te convidar. Oi? O primeiro eu já vou convidar o Carlos de uma vez, né? Tá aqui. O Carlos tinha que ser, né? Então, ó. Sim. Distribui um copo para cada um. Não, para deixar, isso para deixar. Eu vou mostrar como é que funciona a questão da perseverança e como é que funciona o você semear o bem. Todo mundo consegue ver? Um pouco mais para a esquerda aí, que não vai sair na filmagem. Isso. Aqui para o meio, Aí mesmo. Levantem os copos de vocês. O que está dentro do copo? Hein? Nada, vazio. Assim somos nós. Mas aí Deus vem com a sua infinita graça. E Ele derrama a sua palavra, Ele derrama as suas bênçãos, Ele derrama bondade sobre nós. E Ele vai enchendo a gente. E aí, à medida que a gente vai procurando, buscando, Ele vai nos enchendo. Só que aí, existe uma decisão a ser tomada. Uma vez que é derramado sobre você algo, você pode derramar algo sobre alguém, porque vai ter aquele, e tinha que ser você, claro, que vai ficar vazio. Que mesmo estando aqui,
neste lugar, bebendo, tendo acesso à mesma água, não foi derramado sobre ele, ou ele não conseguiu entender, enfim, ou ele nem veio hoje. E aí o que pode acontecer? Dá metade para ele. Você tem a oportunidade de derramar sobre outra pessoa. Não, você não. Você é egoísta. E está tudo certo. Eu continuo. A Vânia continua recebendo a graça do Senhor e ela está de boa. Mas aí pode acontecer de novo, o Senhor vir e derrama-se novamente sobre você. E derrama-se novamente sobre você. Só que aquela pessoa com a qual você estava atuando, ela continua vazia. Ela ainda não está conectada diretamente com Deus. Isso fala sobre uma pessoa que não consegue se conectar diretamente com Deus, por vários motivos. E você sabe de que eu estou falando. Deus está colocando no seu coração agora pessoas que não têm o mesmo derramar que você. Mas basta apenas você querer fazer o bem, e então aquela pessoa passa a ter mais um pouquinho. Mas aí vem novamente Deus e derrama a sua graça sobre você, de forma infinita e inacreditável. E agora, perceba bem, a Vânia continua sendo abençoada. Porque Deus não vai parar de te abençoar você fazendo bem ou não fazendo bem. Se você fizer, você é abençoado. Se você não fizer, você também é abençoado. Então por que fazer? Porque quando você faz, você semeia sobre outra vida e você é duplamente abençoado. Porque agora, mesmo tendo menos do que uma pessoa que não semeia, você conseguiu semear sobre outra pessoa. Mas cansa. Eu sei que cansa. Sabe por quê? Enquanto ele estava dividindo, você estava perdendo, né? Você estava ficando mais vazio. E aí a Vânia podia virar para ele: faz sentido você continuar? Eu continuo cheia e você só está se esvaziando. À medida que você vai tentando abençoar outra pessoa, você se esvazia. Isso não faz sentido. Mas para te fazer sentido, aí você vai abrir em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eu vou dispensar vocês, senão vocês vão ficar com. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para eles aqui, enquanto você está procurando isso. Obrigado. Abriu aí? Isaías 40, versículo 31. Eu nunca li esse texto dessa forma. Eu vou ressignificar ele para você. E fala assim o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças, voam altos como águia, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor se renovam. Ou seja, dividir o bem com alguém, dividir aquilo que eu recebi com alguém, faz o Senhor olhar para mim de forma a eu ser totalmente renovado. Então, toda vez que eu perco, eu estou ganhando. Toda vez que eu fico um pouco mais vazio, eu sou mais cheio. Eu estou falando é de você vir ministrar, é de você vir para uma célula, é de você vir para uma torre, é de você vir para o culto totalmente vazio, porque você passou a madrugada toda aconselhando alguém, conversando com alguém, passou a semana toda trabalhando com alguma pessoa e você se sente vazio. Você chega aqui e Deus fala: eis, faço nova todas as coisas, e as minhas misericórdias serão renovadas sobre você, e você poderá voar como águia, simplesmente porque você se colocou à disposição dele. O Senhor quer te renovar nesta manhã. Se você está dividindo o seu, Ele quer te renovar. Se você não está dividindo, eu quero ser muito enfático com você. Compartilhe o bem. Não desista de fazer o bem. Não vale a pena silenciar. A tua igreja só vai mudar quando você fizer. Se a igreja que você quer não acontece, ela só não acontece porque você não faz.
Eu me preocupo com o silêncio dos bons, não com o grito dos maus. Porque quando a bondade cessa, quando a bondade para, o Espírito Santo não tem matéria-prima para trabalhar. Você quer boituva salva? Eu também quero. Eu não tenho capacidade de ganhar boituva. Eu só consigo ganhar uma alma. Mas se você ganhar a sua, nós ganharemos boituva. Eu não consigo fazer o bem para toda a sociedade. Eu não consigo mudar o Brasil. Eu não tenho essa capacidade de mudar o Brasil. Eu consigo mudar a minha casa. Eu consigo mudar a mim mesmo. Eu consigo mudar as pessoas que me cercam. E vai um número para você. Você não consegue se relacionar com mais de 180 pessoas. É impossível. O seu limite é 180 pessoas. Mas se nós queremos uma casa cheia, se nós queremos a nossa célula cheia, se nós queremos os nossos cultos cheios, se nós queremos a nossa casa cheia, se nós queremos ganhar a nossa família para o Senhor, nós precisamos começar a semear o bem. Eu quero te convidar a semear o bem. Feche seus olhos, curva sua cabeça e não se distraia.